Olá, eu sou Cláudio Pinheiro, o seu coach. Eu trago para você uma novidade extraordinária, uma série de vídeos treinamento. É isso mesmo, uma série de 7 vídeos de treinamento específico tratando das competências essenciais para o empreendedor de sucesso. Eles trarão pressupostos importantes e que são inerentes à existência humana, bem como recursos internos que lhe farão compreender como eles são determinantes para alavancar a vida de um indivíduo e torná-lo alguém de sucesso ou de repente manter essa pessoa numa condição de fracasso. Então, a partir desses vídeos de treinamento, 7 vídeos de treinamento específico tratando das competências essenciais para o empreendedor de sucesso, você terá todas as possibilidades de empregar na sua vida, na prática, para que você tenha resultados factíveis, resultados que lhe conduzam a uma vida abundante, uma vida de sucesso e promova realizações. E de repente, você sendo uma pessoa realizada, você vai ser também vetor de transformação para outras pessoas. E transformando a vida de outras pessoas, nós mudamos o mundo. Então, amigo, preste atenção nessa sequência de vídeos que certamente transformarão a sua vida. Antes do primeiro vídeo, eu quero lhe pedir um favor e você vai me ajudar muito se aqui embaixo você colocar o seu comentário, sobretudo tratando daquilo que é importante para você e o que pode ser transformador na sua vida, o que pode ajudar você a conquistar talvez o alvo que você ainda não tenha atingido, a atingir, a alcançar talvez os objetivos que ainda não foram conquistados. Então coloca aqui embaixo nos seus comentários para que eu possa trabalhar em cima disso, para que eu possa trabalhar em cima de uma pesquisa profunda, uma pesquisa específica e possa lhe ajudar a ser alguém muito melhor. Então, lhe convido agora, vamos para o primeiro vídeo desta série. Nesse primeiro vídeo, eu quero tratar de pressupostos. Mas por que pressuposto é tão importante? Porque falar de pressupostos é falar da própria existência da vida, é falar da natureza comportamental do ser humano. E o primeiro pressuposto importante para que você registre e guarde é a dualidade da vida. Falar da existência humana é falar da dualidade da vida. E nós estamos sempre diante de 2 parâmetros que nos permitem identificar quais os polos para os quais nós estaremos convergindo. E você identifica o que é quente e o que é frio. Você identifica o que é certo e o que é errado. Você identifica o que é alto e o que é baixo. Isso representa uma dualidade. Estamos sempre diante de 2 polos e, não diferentemente, a vida humana, ela também corresponde a essa dualidade. E que dualidade é essa, Cláudio, que faz parte da existência humana? A dualidade das regras externas e as regras internas. O que são regras externas? Regras externas é tudo aquilo, representa tudo aquilo que determina o crescimento, a formação, o avanço da vida do ser humano, da vida do indivíduo. E ele consegue isso através dos seus estudos, através da sua dedicação, através da aquisição de conhecimento, de um novo conhecimento. São regras externas. E de repente, para você conquistar uma vaga no mercado de trabalho, na área de segmento que você atua, talvez seja necessário que você atenda a determinados requisitos dessas regras externas, a sua formação, o seu perfil profissional, a sua identificação com o segmento onde você quer trabalhar ou desempenhar o seu trabalho. São regras externas, mas eu vou dizer uma coisa, não necessariamente as regras externas têm determinado o seu grau de sucesso ou grau de fragilidade, de fracasso. As suas regras internas, elas são preponderantes e elas são determinantes para que você alcance um nível de excelência de vida, um nível top de vida, um nível alto de vida. E são essas regras internas que vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Essas regras internas funcionam, por exemplo, como um termostato. Eu quero fazer uma analogia com o termostato. Observa como funciona o termostato de um aparelho de ar-condicionado. Quando você aciona um aparelho de ar-condicionado e você determina uma temperatura, essa temperatura vai regular qual é o nível máximo de temperatura que você vai atingir, seja uma temperatura alta ou uma temperatura baixa. Mas é exatamente esse termostato que vai identificar que limite é esse, que nível é esse.
E pode observar que quando esse termostato tem a sua temperatura atingida, automaticamente a máquina para de funcionar. Não é diferente na vida do ser humano, quando muitas vezes o indivíduo determina qual é o grau que ele quer atingir, qual é o nível que ele quer atingir. E esse nível é determinado pelas regras internas. E quando esse nível limita o crescimento, limita a potencialidade do ser humano, ele está trazendo para a sua vida um termostato que está impedindo ele de avançar e de ser aquilo que Deus quer que ele seja, aquilo para o qual ele nasceu para ser. Então esse termostato, para que você possa fazer um comparativo, esse termostato na vida humana tem determinado o quanto você tem atingido, o quanto você tem conquistado de sucesso e o quanto você ainda permanece na condição de paralisia, na condição de letargia. Eu posso trazer um outro paralelo, e se você identificar agora uma árvore, imagine uma árvore que tenha uma estrutura muito forte, muito imponente, muito grandiosa, robusta, ela não consegue se constituir, ela não consegue se manter num nível elevado se ela não tiver raízes profundas. Esse é um segundo pressuposto muito importante. O pressuposto de que as raízes, assim como as raízes de uma árvore, não se veem porque essas raízes estão enterradas, elas estão no campo do invisível. Mas também você pode identificar que ela confirma, ela ratifica, testifica da questão da dualidade. Uma árvore, quanto maior ela é, mais profundas são as suas raízes, mais estável ela é por conta das suas raízes mais fundamentadas, as suas raízes mais estruturadas. Então não é diferente na existência humana, não é diferente na condição humana. O ser humano, para crescer, para desenvolver, para ele atingir níveis mais elevados, ele precisa também investir naquilo que é invisível. E o que é invisível na vida do indivíduo? As suas regras internas, o seu potencial emocional, a sua estruturação emocional. Isso tem feito completa e total diferença na sua vida. A partir do instante que você começa a observar a verdade que existe na dualidade da vida, você percebe como é importante perceber como funciona a estrutura do indivíduo, como funciona a estrutura humana. E o ser humano, ele é constituído de 4 quadrantes básicos, muito bem definidos e muito bem caracterizados. São esses os 4 quadrantes: a vida física, a vida mental, a vida espiritual e a vida emocional. Pode observar que dentro desses 4 quadrantes, e eu chamaria de 4 pilares básicos da existência do indivíduo e do funcionamento da vida humana, e desses 4 pilares, pode observar que 3 deles vão redundar exatamente no pilar físico. Pode observar, pode perceber na vida de um indivíduo, quando ele não está bem fundamentado, bem estruturado, espiritual, emocional ou psicologicamente, isso vai refletir diretamente na sua vida física. Isso vai refletir diretamente na sua vida física. Então esses 4 pilares precisam ser cuidados de uma maneira muito especial, porque eles vão determinar e vão refletir na vida física o seu grau de sucesso ou o seu grau de fracasso. E para isso eu quero trazer para você uma equação que tem determinado o seu nível de resultados. Uma equação que tem imposto a você a condição irreversível pelo que você tem semeado, pelo que você tem plantado, e naturalmente seus resultados representam nada mais, nada menos do que a sua colheita. E essa equação, ela é constituída pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas suas atitudes. São os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes que têm determinado o grau de resultado que você tem alcançado, porque pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos, aliados aos pensamentos, vão promover uma cadeia lógica que vai lhe conduzir a atitudes, vai lhe conduzir a tomadas de decisões. E se as suas tomadas de decisões elas estão atreladas aos seus pensamentos e sentimentos, e eles não estão condicionados para promover uma vida de excelência, os seus resultados não serão excelentes, os seus resultados não serão extraordinários, não serão espetaculares. Então, guarda isso de uma maneira muito especial. São seus pensamentos, são seus sentimentos e são as suas atitudes que têm determinado
o nível de resultados e o grau de resultados que você tem conquistado. Pensamentos potencializados, pensamentos altos, pensamentos conquistadores, pensamentos de alto nível vão gerar sentimentos conquistadores, sentimentos de alto nível e vão promover atitudes conquistadoras, atitudes de alto nível. E esses então serão seus resultados, resultados conquistadores, resultados de alto nível. Não somente essas parcelas integram essa equação. E eu quero trazer uma outra parcela muito importante, um outro aspecto muito importante e que tem interferido na vida do indivíduo. Esse item, esse aspecto importante, esse parâmetro importante se chama programação. As programações, elas têm determinado como os seus pensamentos, os seus sentimentos estão sendo alimentados e os seus atos, as suas atitudes. Essa equação ela só está completa porque as suas programações, e quando eu falo de programações, eu falo de coisas, de uma bagagem que você tem trazido do seu passado, de um passado distante ou de um passado recente, talvez da sua idade mais tenra, talvez da sua meninice, da sua infância, mas talvez algo que você tenha constituído como crença e isso virou uma programação na sua vida e você tem trazido até os dias atuais. Essas programações que eu estou me referindo, elas podem ser programações verbais, que são alimentadas através daquilo que você ouve, o que você tem escutado, o que você tem ouvido, especialmente tratando de empreendedorismo, o que você tem escutado, que esse é um momento de crise, que esse é um momento de adversidade, que esse é um momento ruim, é um momento de transtorno. Essa tem sido a programação verbal que tem alimentado os seus pensamentos, os seus sentimentos, e aí tem conduzido você à prática de determinadas atitudes. Pode observar que os seus resultados estão sendo literalmente o reflexo das suas programações. E elas têm alimentado os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes estão atreladas a esses pensamentos e sentimentos e os seus resultados são depreciados. Então, essas programações verbais, elas têm enriquecido, talvez positivamente ou talvez negativamente, para que você alcance e atinja os resultados desejados. Além das programações verbais, além dessa modalidade de programação chamada programação verbal, eu quero trazer uma outra modalidade, e a modalidade chamada exemplos. Quais são os exemplos que você traz? Quais são as referências que você traz? Quais são os parâmetros que você traz de uma vida de sucesso, de um empreendedor de sucesso, de alguém que atingiu um alto nível, saiu do zero, saiu de uma condição adversa de vida, saiu de uma realidade de vida muito ruim e alcançou um nível de excelência? Quem são esses parâmetros? Quem são esses exemplos? Quem são essas pessoas? São esses exemplos que têm alimentado também os seus pensamentos, sentimentos e conduzido as suas atitudes, porque elas são programações que alimentam seus pensamentos e sentimentos. Seus resultados, de uma forma ou de outra, estão ligados a essa programação, a essa modalidade de programação. Os exemplos. Toma os melhores exemplos, segue os melhores exemplos, modela os melhores exemplos, toma para você e copia os melhores exemplos. O que essas pessoas têm feito? O que elas têm realizado? O que elas têm executado? Quais são as suas atitudes? Qual é o comportamento natural da vida desse indivíduo, desse empresário, desse empreendimento? Como é que esse empreendedor, como é que esse empresário lida com a sua empresa e lida com os seus funcionários, seus colaboradores? Qual é o comportamento dele? O que fez ele sair de um nível baixo e atingir um nível elevado? O que foi que conduziu ele a conquistar o nível de excelência e o reconhecimento de mercado que essa empresa tem hoje e é respeitada por todo o mercado, no Brasil, quem sabe em todo o mundo? Quem é esse empresário? Que exemplo é esse que ele traz? O que você pode aproveitar? Se lembra que ele já percorreu caminhos que não necessariamente você precisa percorrer e ele já passou por experiências que podem servir para você e você pode avançar e você pode conquistar muito mais, tomando os exemplos positivos, exemplos conquistadores, exemplos de pessoas que realizaram, literalmente realizaram, definitivamente realizaram. São exemplos. E essa é uma modalidade de programação muito importante. Além dessas duas modalidades que eu me referi, programações verbais e exemplos, eu trago uma outra modalidade de programação que também tem interferido nos seus pensamentos e sentimentos. Essa outra modalidade de programação se chama eventos específicos. E o que significam eventos específicos?
De repente, por algum aspecto, algum engendramento das circunstâncias de vida, algum encaixe das circunstâncias de vida, o dia a dia da vida, o momento da vida, talvez tenha apontado um determinado aspecto pontual, um determinado aspecto localizado, que tenha determinado um fracasso de algum empreendedor, de algum empreendimento, de algum empresário. Talvez não tenha sido aquela a melhor estratégia, talvez não tenham sido aqueles atos os mais aplicados, os mais desejados, os mais apropriados para que aquele empreendimento fosse um empreendimento de sucesso. Então, é uma programação também? Claro que é uma programação. Os fatos específicos, os eventos específicos, os acontecimentos específicos, eles acabam interferindo no nível de pensamentos e no grau, no quilate, na grandeza de pensamentos e, obviamente, de sentimentos. E conforme a pessoa absorve, amadurece aquela experiência, que é um fato específico, que é um episódio específico, isso tem alimentado também decisivamente os seus pensamentos e os seus sentimentos. E talvez os seus resultados não sejam os melhores, porque você tem tomado como regra algo que foi localizado, algo que foi específico. E se lembre de uma coisa, as pessoas não são iguais, nós não somos indivíduos iguais, somos pessoas diferentes, com características diferentes, com uma estrutura emocional diferente. As nossas regras internas e externas, elas são diferentes. E não necessariamente a experiência que alguém viveu e foi uma experiência de fracasso, não vai ser a sua experiência também, não necessariamente será de igual modo. Os seus comportamentos poderão ser diferentes. Então, guarda isso. Programações interferem diretamente nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, porque são essas programações que constituem as suas crenças, e as suas crenças determinam o nível de vida que você tem vivido. Todo esse grau de conquista que você tem alcançado tem sido determinado por suas programações, alimentando seus pensamentos, alimentando os seus sentimentos, desenvolvendo atitudes ou te estimulando a tomar atitudes, e não necessariamente o fato de tomar atitude lhe garante um bom resultado. Se as atitudes forem assertivas, os seus resultados serão positivos, mas se as suas atitudes forem negativas, os seus resultados serão depreciados. Eu quero que você registre isso e tome isso como algo importante para a sua vida, para que você viva um nível de excelência, para que você consiga conquistar níveis potencializados de vida para o seu empreendimento, para o seu negócio, para a sua vida. E isso vai fazer completa e total diferença no seu empreendimento. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu quero mais uma vez expressar minha gratidão, eu quero expressar mais uma vez o meu agradecimento a você e mais uma vez te peço o cuidado para que você possa colocar aqui embaixo nos seus comentários, colocar as suas impressões, mas sobretudo colocar aquilo que você precisa saber para que eu possa trabalhar em cima de uma pesquisa pontual, direta e de alguma maneira eu possa ajudar a sua vida e ser um vetor de transformação na sua vida. Então, eu quero deixar para você um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.